Olha, a gente continua repercutindo a queda do avião, agora ouvindo um especialista em aviação, em relação a esse acidente que aconteceu ontem na região noroeste, um avião Cênica que caiu sobre casas ali na região noroeste. O destino da aeronave seria o aeroporto de Goiânia. O piloto teria pedido aí um pouso de emergência, provavelmente no aeródromo ali na região noroeste, bem próximo onde aconteceu o acidente, mas infelizmente isso não foi possível. O avião caiu e 2 pessoas morreram. A gente está ao vivo aqui com o Jorge Ferreira, Dr. Jorge Ferreira, ele que é especialista em aviação, advogado, consultor em direito aeronáutico. Doutor Jorge, muito obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, considerando que esse avião saiu de Minas Gerais, da cidade de Taiobeiras, que de Taiobeiras a Goiânia nós temos aí cerca de 1.100 quilômetros, eu gostaria que o senhor falasse qual é a autonomia de voo desse avião, desse modelo de avião, quantos quilômetros esse avião consegue voar com um tanque cheio? Bom, uma aeronave como essa costuma ter de 4,5 a 5 horas de autonomia. O Cênica 3 ele é capaz de percorrer em linha reta aproximadamente entre 1.500 e 1.600 quilômetros. Obviamente que nós temos aí várias questões que nós temos que considerar, porque ainda que você tenha 4 horas e meia, 5 horas de autonomia, você precisa ter uma reserva de mais ou menos que varia de 30 a 45 minutos, além do ponto que você pretende alternar. Então, você na aeronave, você não sai simplesmente do ponto A para o ponto B. Você tem que computar uma alternativa, caso o aeroporto de destino feche, e você ainda tem que ter, dependendo da condição do voo, um voo por instrumento ou um voo visual, de 30 a 45 minutos de reserva também. E tudo isso daí influencia no desempenho da aeronave, o peso da aeronave, as condições climatológicas, condições de vento em rota, a altitude que a aeronave pode voar. Então, como se fala, né, se pode não ter algum vazamento, algum problema também em relação à aeronave. Mas é aquilo, né, é sempre importante você voar dentro do envelope da aeronave. Envelope é o peso máximo de decolagem que tem esses limites, que temos tudo isso daí, obviamente, por questões de segurança. Uma aeronave que tinha capacidade para transportar 6 passageiros, eram os integrantes dela no momento do acidente. A perícia ainda está sendo feita. Há um questionamento sobre a capacidade dessa aeronave de operar como táxi aéreo. Sim, essa aeronave ela é muito comumente utilizada em táxis aéreos. O que acontece é que muitas vezes, quando nós vimos o Registro Aeronáutico Brasileiro, né, o RAB, que consta ali os números da aeronave, como se fosse a placa de um veículo, consta que ela não está autorizada para uso em táxi aéreo. Isso é uma condição normal. Por quê? Porque de 18 mil, 19 mil aeronaves da aviação geral que nós temos no Brasil, dessa categoria, pouco mais de 1.000 voam de fato em táxis aéreos. Agora, para uma aeronave dessa voar no táxi aéreo, tem que estar dentro do que se chama especificação operativa. E, obviamente, uma aeronave para voar num táxi aéreo, num serviço aéreo público, os requisitos de manutenção são muito mais depurados. Os pilotos para voar apenas com carteira assinada e tem que ter constante programas de treinamentos que vão sempre sendo renovados. Então, como se fala, o Cênica 3 é uma aeronave que, inclusive, pode fazer aeromédico tranquilamente. Ô doutor, considerando que os grandes aviões têm caixa preta, queria saber se esse avião, esse Cênica, se ele possui essa ferramenta de investigação aí de acidentes, de monitoramento, de conversa e tudo mais, se ele tem essa caixa preta e o que é considerado pelo CENIPA para ter investigação sobre a possível causa desse acidente? Bom, vamos lá. O Cênica, ele não possui caixa preta, tá? De fábrica ele não vem com uma caixa preta. Por outro lado, os instrumentos da aeronave, eles conversam com os investigadores. Então, por exemplo, a primeira coisa que você faz quando tem uma ocorrência, você obviamente faz o isolamento da área. E a Polícia Militar do Estado de Goiás, o Corpo de Bombeiro, nos últimos acidentes, as ocorrências que tiveram, fizeram isso com grande qualidade. Uma vez que você tem a ocorrência, o Serviço Regional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o SERIPA, ele vai até o local para fazer o levantamento de campo, de área, ele tira os materiais que entendem que sejam necessários para a investigação,
verificam, por exemplo, se tinha ou se não tinha combustível na aeronave, eles verificam se as carteiras do piloto estão ok, eles verificam documentalmente as condições de voo da aeronave. Enfim, é feito um trabalho muito grande. Então, eles vão fazer o relatório de ação inicial e, posteriormente, então, vai ser feito o relatório final já no Centro de Investigação de Acidentes, que ficam em Brasília. Tá certo. Doutor Jorge, muito obrigado pelas informações. Só uma última pergunta para a gente já encerrar a entrevista, por conta do tempo. Sobre a suspeita de pane seca nesse caso, dá para se falar nisso? Vamos lá. Ainda não estão sendo levantadas as causas, obviamente. Pane seca não pode ser descartado. Tá? Ou seja, o volume de combustível que é colocado na aeronave, obviamente que isso deve ser um dos primeiros fatores a ser levantado pelo CENIPA. Doutor Jorge Ferreira, especialista em aviação, advogado, muito obrigado, tá, pela participação. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, abraço aos telespectadores.